Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente o horário que você vai ver minha caminhada, mas a pergunta aqui não quer calar. E aí, que conta de bom? Eu conto que a caminhada está começando já já. Ó, caminhada em nome da Água Solo. Deixa eu colocar aqui a imagem da Solo para você ver, para não distorcer a imagem. Essa água aqui, ó, Solo, mineral alcalina, pH acima de 10. Solo! Ah, que delícia que é essa água, viu? Tá tudo bem por aí? Bom saber que você tá em casa. Deixa eu voltar a imagem aqui pra mim. Opa, voltei. Aí. Que legal. Vim de casa aqui a pé. Quando ele é amigo meu de a pé. Aí deu sede, né? Não é? Mas qual que vai ser o assunto da caminhada de hoje? Qual? A gente escolhe vários assuntos, né? Eu vou lá, pesquiso, ver o que estão falando na internet, né? O que estão falando, o que não estão, né? Hoje é dia 10, né? 10 de abril. 10 de abril. Depois você deixa um oi aí, você que está chegando na minha caminhada ao vivo. Hein? Ó, vamos pro assunto então. Tema de sábado. Qual que seria o assunto de hoje? Qual? Ó, eu peguei essa aqui porque achei que falha com muitas pessoas, viu? Eu, pelo menos, conheço algumas. Ó, para pensar. Quem invade o espaço dos outros com suas certezas não sabe o significado da palavra empatia. Não é, André Menezes? Oi, André. Você pensou em alguém? Se tem pessoas invadindo seu espaço, contando lorota, que é para você acreditar, ele não sabe o significado da palavra empatia, não é? Minimamente, preciso de autorização ou solicitação para respeitosamente entrar no território sagrado da alma alheia, não é? Guarda essa frase, para você falar quando a pessoa chegar perto de você e fica aquela conversinha. Eu vou falar o nome da pessoa para você lembrar. O seu Google. Você conhece alguém seu Google? Eu conheço vários. Sabe tudo. Minimamente, ó, quando esse seu Google chegar, fala assim, ó, minimamente preciso de autorização e solicitação para que respeitosamente você entre no meu território sagrado, que é a alma alheia. Quando o espaço é do outro, gente, devemos seguir nele com cuidado, penetrar nele com certezas e absolutas, mais do que falta de empatia. Significa falta de respeito, significa que damos mais valor a nós próprios, significa que damos mais valor a nós próprios, às nossas opiniões, e certeza de que algo que o outro pensa ou acha. Não é? Eu li uma frase dia desses na rede social do amigo Irineu Toledo. Essa frase, por incrível que pareça, estava na parede do escritório de Albert Einstein, lá na Universidade de Princeton. Ó, estava escrito assim, ó: nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado conta. Estava escrito na parede, ele via como um lembrete das coisas importantes da vida, que é nada mais nada menos que poucas pessoas vão entender: amor e felicidade. Você falou em dinheiro? Não. Nós falamos em sucesso, profissão. Não. Eu falei amor e felicidade. Só isso. Quer que eu repita a frase do Einstein que deixou lá na parede? Nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado conta. Ah, Einstein. Outra coisa. As certezas, elas causam o quê? Eu estava pensando aqui quando vi esse texto. As certezas, elas causam impossibilidades, mas por outro lado, as dúvidas, elas são prenhes de ensinamento e descobertas, né? Não é? Esse prenhes que eu citei aqui,
É como se fosse período de gestação, algo completamente preenchido, capacidade máxima de ser alcançado, preenche de inteligência. Você entendeu, né? Mas ser empático é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo que de forma abstrata, e basear a razão de forma concreta do ponto de vista de outras pessoas. Que coisa interessante, né? Eu estou falando aqui, mas você pegou a conversa inicial, né? Seu Google, como a gente tem por aí seu Google. Você pergunta uma vírgula, a pessoa fala ponto, 2 pontos, exclamação, interrogação, não é? Não é? Você mostra um plástico, o cara fala de onde foi feito o plástico, que material foi usado, a tampa. Você fala, por exemplo, da Solo, pH acima de 10, nossa, o cara descreve a vida, não é? Confesso com você que eu conheço o seu Google. Senhora Google eu não conheço, você conhece alguma senhora Google? Deve ter por aí, senhora Google. Essas certezas são limitantes em curta visão de mundo. E é um verdadeiro desastre invadir o espaço do outro com próprias certezas. A pessoa tem que perguntar, eu posso entrar aí, ô Jarbas? Eu posso dar opinião nesse negócio aí, ó? Se eu por vezes me confundo com as minhas emoções e sentimentos, é quase certo que eu faria estrago adentrando ao espaço alheio com a minha visão limitada, pelas minhas certezas. Eu tenho dúvida, e vou... mas o seu Google não tem, não. Opa! Essa frase ficou boa. Tem 2 ou 3 pedindo aqui. Eu estou no YouTube e no Facebook, e também no app Rádio Futebol. Minimamente preciso de autorização ou solicitação para respeitosamente entrar no território sagrado da alma alheia. Vai ficar marcado, hein, Mariana? Oi, Mariana. Boa tarde, bom dia. Não sei o horário que você vai ver isso aí. Ó, passo a passo da empatia. Oferecer ao outro uma escuta de qualidade. Se bem com a máscara tá difícil de entender. Você tá com esse problema também? Eu boto a máscara e fico surdo. Às vezes, hoje a Rosana falou no mercado. Eu falei, pera aí que eu vou aí perto. Não entendi uma palavra que você falou. Não é? Você também tá assim? Bota a máscara e fica surdo. Aí a pessoa quer saber como desenvolver a empatia para perdoar. Tô com a pessoa certa. O importante é ouvir, observar o que a pessoa tem a dizer, perceber, sentir, compreender o relato de acordo com o seu ponto de vista e ouvir. Ouça mais, pelo amor de Deus. Eu não sei se você percebeu, nós temos uma boca e 2 ouvidos. É para ouvir mais do que falar. Aí é hora de enriquecer a visão, acrescentando um novo olhar sobre o mesmo ponto, com outra perspectiva. Entre o não das incertezas da outra pessoa e o sim das nossas certezas, eu confesso para você que tem um talvez no meio, um quem sabe, ou pode ser, pensando bem, ou eu não tinha me atentado a esse aspecto e vou pensar sobre isso. E tem aquele que é terrível. Quando se pergunta uma coisa, a pessoa fala assim, olha, veja bem. Se a pessoa fala veja bem, tá mais perdida que barata em galinheiro, cego em tiroteio, não é? Ó, na agregação dos pontos de vista, criamos um caleidoscópio de opções. Saber novas possibilidades, ampliando assim o espaço de expor. Mas o respeito, a empatia, o limite e a escuta determinarão o melhor resultado. Ou, pelo menos mais ameno, ou menor impacto negativo, não é? Você está pensando no seu Google ainda, hein? Já passou esse assunto. Você lembrou de algum seu Google? Às vezes você está numa conversa, o cara sabe tudo, né? É o seu Google. Que chatice, né? Mas que mania de falar tudo. A pessoa deve ter pensado assim, puxa vida, eu era feliz e não sabia.
Ter um seu Google na família é muito chato. Respeito, empatia, limite, a escuta são resultados, pelo menos mais ameno, com menor impacto negativo, né? Tem uma frase que eu vou deixar aqui para ficar. A invasão é diferente da contribuição. Um diálogo. Saiba a hora de opinar, como opinar e o que falar. E assim faça a sua contribuição. Mas aí, você sabe que eu estava pensando em tudo isso que eu comecei a falar ali atrás, a gente vai raciocinando, né? Buscando informação aqui, outra ali. A gente tem que entender que cada pessoa é única, viu? Todos somos diferentes. Claro, é uma das belezas da vida. Temos sonhos, desejos, medos únicos. Nossos valores e principalmente a realidade são distintos. Por isso não existe um manual de instrução sobre como devemos tratar as pessoas. Devemos sim agir com respeito, sempre, e ter atitude como a que nos pede os nossos relacionamentos. Tratar o chefe como colega é erro e pode acarretar um enorme problema, não é? Escute e esteja aberto sempre a um diálogo, viu? O escutar que eu disse aqui é muito mais do que apenas ouvir. É quando passamos a entender e compreender que a outra pessoa disse sem pré-julgamento. Aí, escutando é diferente de ouvir, viu? Que se caracteriza por apenas perceber que alguém disse algo. Coisa de doido, né? O bom é a gente estar disposto a compreender o outro. Atente-se à sua linguagem corporal, que pela boca não dá para enxergar por causa da máscara. Mas pela linguagem corporal, se é que você me entende. E ela vai identificar, ela vai indicar se você está certo ou errado. Ou aberto a um diálogo, como está recebendo as suas informações. O bom é prestar atenção no que o outro diz. E disposto a compreender sem julgá-lo. São ações de empatia que evitam muitos conflitos. Ouça, não julgue. Você sabe que a distância, a gente tem que tomar a distância do problema, viu? E respirar. Já viu aquela frase? O espectador vê mais do que os personagens principais. Grande verdade. O treinador na beira do gramado vê mais que o jogador. O narrador esportivo como eu vê mais que o jogador e que o treinador. Às vezes não tanto, né? Mas na verdade, essa distância que eu estou falando é um bom exemplo da realidade. Muitas vezes estamos presos a determinadas situações que passamos e a gente vê só um lado. Quando isso acontece, afaste, respire fundo, reflita, pense no que levou aquele momento e no que pode ser feito e como para o problema ser resolvido. Ter empatia, humildade, se colocar no lugar do outro e ver a situação por um ângulo diferente. Tomar uma distância segura do nível emocional e elevar racionalmente vão te mostrar uma solução na qual parecerá óbvia e evitará danos para você ser o próximo. Agora, uma coisa todos nós precisamos parar de fazer, julgar. Como a gente julga os outros, né? Olha para a aparência, para o carro, para a casa, para a roupa. A moça bonita passando ali. A maneira que a pessoa fala, que respira, que mexe no cabelo. A maneira que anda. Meu Deus do céu! Esse, com certeza, julgamento antecipado é um passo mais difícil e desafiador. Perdoar e compreender que todos erram. E pôr no lugar do outro e aceitar que não temos o controle de todas as situações. Não julgar é não praticar o ato que vai mais tarde elevar o pedido de desculpas. Às vezes você pensa e fala. Quando você fica só pensando, a gente julga até pensando, né? Fala a verdade. Procure se colocar no lugar daquela pessoa e ver o lado positivo de uma ação. Pensa o que levou a fazer tal coisa e quanto disso está ligado às más intenções e sentimentos. Às vezes, a gente toma decisão sem pensar no que elas vão acarretar. Nem pensamos o que levou a fazer aquela coisa ou o impacto que ela pode ter tido na vida. Olha que frase boa, viu? Deixa eu repetir. Às vezes num relacionamento acabou um, né? Começou outro.
Pega nesse campo emocional de relacionamento e, muitas vezes, a gente toma decisão sem pensar no que elas vão acarretar. Nem ao menos pensamos no que os levou a fazer aquela coisa, ou o impacto que ela pode ter. A gente pode permitir se sentir. Esse é um ponto importante no assunto da caminhada de hoje. O último passo, mais ou menos importante para ter empatia e perdoar, é se permitir sentir. É rir sem se preocupar. Sorrir sem ser por uma foto e admitir que está irritado e chorar quando precisar. É simplesmente viver o momento e aceitar que você é humano, tem sentimentos, sinta as emoções do dia a dia, mas saiba como controlá-las e não deixe que elas tomem o leme na sua vida. Permita-se sentir. Mas tenha sempre em mente que todos nós erramos, temos falhas e ninguém é perfeito. Nem o seu Google lá que a gente conhece. O seu Google também não é perfeito, não. Exerça seu direito de errar. E tenha nobreza de caráter para se perdoar e perdoar o outro. Afinal, a vida não vem com um script. Por isso, é tão desafiador e divertido viver nela. Grande verdade. Vambora! Obrigado mais uma vez. Olha essa imagem que maravilhosa. Deixa eu colocar essa imagem para você ver. Esse lado do lago aqui. Deixa eu ver se consigo mudar a câmera aqui. Mudei, Olha que imagem bonita. Se eu parar assim, parece uma foto, né? Mais uma vez a caminhada em nome da Solo, mineral e alcalina. Essa água aqui, pH acima de 10. Tá desfocada agora, melhorou, Se você quiser beber essa água, deixa no inbox aqui seu número que a gente pede para entregar aí na sua casa. Qualquer lugar do Brasil, tá? Solo! Para encerrar nossa caminhada com conteúdo, aqui no belíssimo Parque Campolim. Eu queria fechar dizendo que hoje, 8 da noite, tem futebol digital. Tem mais uma final do Campeonato Mineiro PES. 2 feras estarão na tela do seu computador e eu vou estar transmitindo esse jogo de futebol digital. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para o Reinaldo Costa. Reinaldo abriu uma web rádio. Que rádio é essa.com? É isso? Reinaldo, um abraço, hein? E obrigado pelas palavras sempre que você escreve quando fala da gente. Um abraço do tamanho do Brasil. Vê se cuida. Essa água Solo é uma delícia.